Boa noite a todos. Boa noite. Estamos terminando o nosso encontro de Abravanel. Hoje será o último tema do Abravanel. E escolhemos como último tema tudo que Abravanel escreveu sobre messianismo. Mashiach. Agora, de novo, como eu sempre falo aqui, os temas que aqui foram escolhidos por aquele que está aqui na frente de vocês falando. Claro que tem muito mais coisa para falar sobre Mashiach, até mesmo na ótica do Abravanel. Mas, levei em consideração as coisas que mais me chamam a atenção e vou passar para vocês o que mais me chamou a atenção sobre Abravanel e messianismo. A primeira questão que acho importante falarmos, a propósito de introdução, aguardamos a vinda do Mashiach no pensamento judaico. O Mashiach é de carne e osso, salvará Israel e toda a humanidade. Através dele será erguido o reino de Deus na terra. Letaken olam bemalchut Shaddai. Todos os profetas falaram sobre isso. E Abravanel também vai seguir essa linha. O Mashiach é um ser humano, carne e osso, basar vadam. Ele trará o reino de Deus na terra. Ora, isso tem que ser explicado. E com o passar do tempo da aula, a gente vai explicar o que significa trazer o reino de Deus. Agora, ele traz a salvação de Israel e de toda a humanidade. Mas não é só o judaísmo que fala sobre isso, também o messianismo cristão, mas há diferenças. O Mashiach é o divino, abrindo as portas do reino dos céus. Enquanto o judeu acredita no Mashiach como carne e osso, o cristão acredita que o Mashiach é o próprio divino. Isso muda muito. Sob o ponto de vista da característica deste item de pensamento, o cristianismo fica mais místico que o judaísmo. Porque se o Mashiach é divino, ele está num plano muito mais sobrenatural. E por mais que nós tenhamos falado que Abravanel é místico, mas o pensamento cristão é muito mais místico do que o judaico. Mas essa é uma diferença. Para nós, o Mashiach é de carne e osso. Para eles, o Mashiach é o próprio divino. Para nós, o Mashiach é um homem com poderes divinos. Kadosh Baruch Hu, Hashem dá para esse homem uma luz diferente. O profeta Isaías diz que o Mashiach, ele vai julgar, vai emitir um parecer pelo cheiro. Imagina. Como pelo cheiro? Duas pessoas estão em litígio. Ele vai saber colocar a verdade e a razão pelo cheiro. A sensibilidade dele é tão grande, ele é tão impressionante, ele tem uns poderes tão diferenciados, que pelo cheiro ele determina o certo e o errado. Isso é o Mashiach. O Mashiach será um homem com poderes divinos. Já a religião cristã é o divino com sentimento humano. É o inverso. Agora vocês imaginem,
Tentem se transportar na época Portugal, Espanha, Península Ibérica. Olha como é tão diferente um pensamento do outro. E quem está com o poder, quem está com a força? Os impérios lusitanos, hispanos, portugueses, a Europa Central. Nós, judeus, estávamos embaixo. Os poderosos falam que o Mashiach é o divino. E os coitados, os miseráveis, falavam que o Mashiach é o homem. Devia ser o contrário. Aquele miserável fala de força sobrenatural, de um Mashiach divino. E o poderoso, ele fala do homem. Não. E essa contradição é o que vai marcar muito porque Abravanel foi obrigado a se debruçar sobre esse tema. Ele viu o seu povo mergulhado numa situação difícil. Ele acompanhou a expulsão dos judeus da Espanha. Ele acompanhou crises antijudaicas em Portugal. Então, ele não viu outra saída de abraçar o seu povo e falar: esperem, eu vou explicar o messianismo a vocês. Vai ter uma salvação para nós. A Inquisição está sendo preparada e ele está vendo isso. Até aqui, está claro? Sim. Ainda a título de mudança no pensamento cristão, o Messias já chegou. Ele já chegou. Muito importante, então, que no pensamento judaico, o Mashiach é um conceito nacional. Não se passa na cabeça que o Mashiach que sai da Bíblia, ele não vem com o propósito de salvar o povo judeu. Resolver a questão nacional do povo judeu. Depois, a humanidade toda vai também ser recompensada. Mas há um problema nacional para ser resolvido. Há uma história de uma nação que precisa ser resolvida. O Mashiach vem fazer isso. Tem questões políticas. Se a ONU hoje se reúne para falar de todos, inclusive de Israel, o Mashiach falará de todos que sentaram na ONU. A era messiânica é a era do acerto de contas. Que contas? Contas da história. Todo mundo que fez vai prestar depoimento. Todas as nações. O que vocês fizeram na história? Agora é o momento, Mashiach, de resolver questões políticas, sim. Questões nacionais do povo judeu, sim. De quem é, afinal, a terra de Israel? De quem pertence? Sim. Jerusalém, divisível? Sim? Não? Deixa o Mashiach responder. Ele vai vir resolver essas questões que a ONU tenta resolver e não resolve. Não resolve. Ao contrário, o Mashiach vai vir avaliar a ONU. A ONU como organização e a ONU no sentido de todas as nações ao longo da história. Portanto, para ele, o Mashiach é uma evolução desse mundo. Para o pensamento cristão, é a descida de um mundo para cá. É o divino que faz a era messiânica. É o próprio Deus que faz. Nós não. É um homem enviado por Deus que trabalha o humano, evolui, inspiração divina, poderes divinos, Deus abençoa ele. Então são visões diferentes. O homem, na visão cristã, o homem fracassou.
Deus salva ele. Na visão judaica, o homem conduzirá a sua própria evolução, a sua própria elevação. Nesse sentido, quem é mais humanista? O judaísmo. Muito mais. Rabino, esse conceito nacional particularizado, ele não entra um pouco em conflito com essa ideia de alguém que vai julgar as nações, que vai fazer um trabalho de acomodação do mundo todo? Isso não entra um pouco em conflito com esses dois conceitos? Não. Dentro da filosofia da história, de qualquer rabino que você for estudar, fica claro que o povo de Israel tem uma missão. Nós, como indivíduos, nós temos uma porção de missões, de tarefas. Então a gente tem um emprego, tem família, tem questões envolvendo com a sinagoga, com ONGs. Nós temos uma agenda repleta. Mas isso são pessoas como indivíduo. Como povo, nós temos uma missão que nos caracteriza. Nós viemos à história para trazer uma proposta espiritual de vida. Ponto. Sobre isso, existe uma particularidade de missão desta nação. Essa nação, portanto, ela tem um olhar nacional particular, partindo de Israel ao todo, e não do todo incluindo Israel. Israel é um embaixador de Deus na história da humanidade. Ou, se você quiser, como está lá na Torá, Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Vocês serão para nós um povo de sacerdotes. O que é um povo de sacerdotes? Um povo de sacerdotes significa, assim como dentro de Am Israel tem Cohen, Levi e Israel, na sinagoga você tem alguns que são Kohanim, alguns são Leviim, e a maioria é Israel. Também na história da humanidade, você tem um povo que é de sacerdote, que é o povo judeu. E você tem então, na hora da vinda do Mashiach, você parte do sacerdote das nações para os demais membros da nação. Temos funções diferentes. Nós não somos melhores que as outras nações, em absoluto. O Cohen não é melhor do que eu. Eu sou Israel. O Cohen é melhor do que eu? Não. Ele tem atribuições diferentes de mim. O povo judeu tem atribuições diferentes do povo chinês, do hindu. Temos atribuições diferentes, acabou, só isso. Então, quando o Mashiach chegar, vem cá, você tinha essa atribuição, Israel tinha essa atribuição, vamos lá ver o que eles fizeram, vamos ver o que fizeram com ele. Demais nações, vocês tinham essas atribuições, o que vocês fizeram? E o que vocês fizeram com Israel? Ponto, é isso. Ok? Não é mais nem menos. Atribuições diferentes. Quando o Mashiach chegar, ele vai ter que ser reconhecido por todos os países como sendo o Mashiach verdadeiro. Sim. Isso vai ser difícil, isso aí, né? Vai ser mais difícil para o povo judeu aceitar. O Obama vai aceitar rápido. O problema vai ser, nessa sala a gente chegar num consenso. Agora imagina as sinagogas chegarem num consenso. De São Paulo só, hein? Agora imagina do mundo inteiro. Sim. Não existe o Mashiach ben David e o Mashiach ben Yosef. Existe. Então, parece que Ben Yosef precede o Ben David. Sim. Mas, aparentemente, o primeiro, segundo Midrashim, morreria. E depois viria o Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David são dois conceitos totalmente talmúdicos. Isso não está no Tanar. Então, Abravanel, como fundamenta no Tanar, ele não menciona Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, mas a título apenas, já que
você citou, Mashiach ben Yosef tem uma função política e de combate do mundo físico. Mashiach ben David já vem para uma missão mais espiritual de trazer o povo de volta às raízes. Mas não vamos nos aprofundar em Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, porque não é tema do Abravanel. Bom, vamos pegar algumas profecias e ver o que Abravanel fala. Vamos ler junto uma profecia do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel diz o seguinte, capítulo 20. E o que passa em vossa mente quando dizeis, nós seremos como as demais nações e como as famílias de outros países que adoram pau e pedra. E eu vos tirarei dos meios dos povos e vos recolherei dos países onde estáis espalhados, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali vos julgarei face a face. Para quem o profeta está falando? Para o povo de Israel. Mas em que contexto ele fala isso? Hein? Ah, será? O que é pau? O que é pau? Pau. Ok, vamos supor que seja madeira. Para onde vocês vão chegar com a madeira? Dinheiro. Papel. Pode ser também. Pode ser. É um subproduto. Pedra. Eu entendo assim. Madeira simboliza... Pau. Lá está escrito pau. Pau simboliza o cristianismo. Por quê? E por causa da cruz. Por causa da cruz. Depois, a pedra simboliza o muçulmano por causa daquela pedra que eles têm. Acaba. Olha aí que bacana. Olha aí. Olha aqui. O senhor Ventura deu uma proposta que, na verdade... Não vale nada. O Rabino gostou e você tirou. Muita modéstia. É, muita, né? Eu estava aqui jogando todos os elogios, inflamando, e ele pega um alfinete e estoura o balão. Estourou o balão. Eu tenho que dizer que o senhor Ventura acertou em 100%. 100%. O profeta diz o seguinte, agora olhem, o Abravanel usa essa profecia para a sua época. Que época? Época dos marranos. Época dos marranos. Época em que a igreja estava forte e o judaísmo estava rebaixado. As construções da época, da Idade Média, tudo que era católico era enorme. E nós não podíamos construir nada alto, tudo baixo. As esculturas mostravam o europeu, o católico erguido e o judeu encolhido. Diz o profeta está falando de um futuro. Na época dele, o profeta Ezequiel foi o profeta que acompanhou o povo judeu até Babilônia. Nem havia cristianismo ainda. Nem existia o islamismo. Nada. Que isso? Ele diz, e o que passa em vossa mente? O que você tem na sua cabecinha? Ô judeu de Portugal, de Espanha, que
Vocês estão falando, nós seremos como as demais nações e como as famílias dos outros países, para poder se livrar, para poder se safar. É você como eles, que adoram pau e pedra. Abravanel viu judeus, ou forçosamente ou espontaneamente, viu um movimento de judeus indo para o pau, o cristianismo, e a pedra do islamismo. Se era para disfarçar, se era para se salvar, ou se era espontâneo, o movimento assimilatório, para ele não faz diferença. O que ele diz lá é que eu vos tirarei do meio dos povos. Eu vou te tirar disso. O assimilado, o cristão novo e, obviamente, o judeu. E eu vos recolherei dos países onde estáis espalhados. Quer dizer, vai ter um momento que eu vou recolher vocês daí. Eu vou saber identificar cada um. Fantástico. Vou identificar cada um. E eu vos levarei ao deserto dos povos. Quer dizer, deserto dos povos? Hã? Não! Não falou que ainda vai me levar para Israel. Deserto dos povos. Quer dizer, o deserto não é nada. Nós vamos ficar sem nada. Mas vamos ficar com Deus. Aí eu vou julgar face a face. Face a face. Quem é quem? Você de que família é? Você vem aqui. Você no ano 1300 e tanto fez isso. Volte. Você vai voltar. Você vem aqui. Você vem para cá. Abravanel diz para o seu povo. Abravanel diz para os seus irmãos: olha, não adianta nada falar para fora como os marranos estavam fazendo. Olha, e vocês que estão se assimilando espontaneamente também não vai adiantar nada. Porque no final, Deus vai recolher todos nós de novo. O judeu é judeu até o fim. Não tem fim. Israel shehatá fapiu Israel. A Israel pode fazer de tudo, abandonar isso, escolher. Se é o judeu aceita o cristianismo, ele deixou de ser judeu? Não, ele é judeu. Aceitou o islamismo, deixou de ser judeu? Não, é judeu. Até o fim. E Hashem vai identificar cada um deles. E vai recolher cada um deles. Abravanel está ao contrário, ele está fazendo uma advertência, não vai por esse caminho. Porque no final das contas, o dia do Mashiach é um dia também de julgamento. Então não adianta nada ir para a linha dos marranos ou ir para a linha da assimilação. Por quê? De novo, sem querer fazer nenhum tipo de julgamento. Porque eu não sou nem sombra, né, para fazer julgamento. Só o Mashiach e a Kadosh Baruch Hu. Mas as pessoas lá, nas adversidades da Europa, querem resolver o problema da sobrevivência. E aí, eu vou dizer que o marranismo foi uma forma de sobreviver. Diz o profeta Ezequiel, vocês, o que passa nas suas mentes? O que vocês tinham de ideia na época, hein? Vocês queriam se safar? Vocês queriam se livrar? É isso? Não vai adiantar nada. Ah, e aqueles que assimilam? Por que assimilam? Porque eles querem, não aguento mais. Não aguento mais essa ideia do sempre, a problemática do judeu. Na Idade Média, na Idade Moderna. E será que deixamos? Na pós-modernidade, a problemática? Não, continua. Então, sabe como vão resolver isso? Me assimilando. Eu ando na rua assim, está muito simples, tiro. Agora quem vai saber que eu sou judeu? Eu tenho tzitzit, esconde. A barba também, né? Então faz a barba. E por aí vai. Tudo isso que levou, não levou a nada. Hashem
na profecia do Ezequiel, manda mensagens muito fortes sobre esse percurso que aconteceu na época do Abravanel. E o Abravanel diz que a vinda do Mashiach nada mais é que julgar todos esses três comportamentos. O judeu fiel, o marrano e o assimilado. São três. São três tipos de reações que o Mashiach vai ter que lidar. O fiel, o marrano e o assimilado. Diz o Abravanel, vejo necessidade de escrever sobre o Mashiach para aqueles fiéis à Torá, aos marranos e também aos que se assimilaram espontaneamente. Os dois últimos sofrerão muito na história. Mashmia Yeshua, página 41d. Ou seja, por causa dessa atmosfera histórica, Abravanel fala, eu preciso escrever sobre Mashiach. E escrever um livro só sobre Mashiach. É esse aí, Mashmia Yeshua, aquele que semeia a salvação. Um livro pouco conhecido, um livro que verdadeiramente é um best-seller do Abravanel, porque ele escreve em resposta ao seu povo, para os judeus que se mantiveram fiéis, para os judeus que optaram pelo marranismo e para os judeus que optaram pela assimilação. É o salve-se quem puder. Aos três ele escreve. Livro extremamente importante. Difícil de entender, mas depois você lê 2, 3 vezes, você se apaixona pelo livro. Porque é um livro que te dá muita força, fortalece muito a sua identidade judaica. E Abravanel, ele faz uma crítica para a assimilação. Ele faz uma crítica, ele fala, isso não vai resolver o problema. E também aos cristãos novos. Abravanel, nesse livro, critica a postura dos cristãos novos. A tragédia nacional judaica da sua época, aspectos psicológicos, o pessimismo e o sofrimento, levaram a escrever sobre o tema. Quer dizer, está uma tragédia. A Inquisição é uma tragédia. Os cristãos novos pensaram que ia resolver o problema, eles foram para a fogueira. Os judeus que não iam para a fogueira foram expulsos. E aqueles que optaram pela assimilação, também não resolveu o problema. Então era uma tragédia. Uma tragédia. E aí, Abravanel viu um povo pessimista. Nas ruas de Lisboa e depois de Sevilha, o judeu olhava para Abravanel e falava, Matai ben Davi, quando é que o Mashiach vai vir? Não acredito, acabou? As igrejas eram erguidas, altas. O imperador, junto com a igreja, harmônico. O judeu olhava para tudo isso e falava, então, fomos derrotados? E aqui vai entrar um novo capítulo na história do Abravanel. A discussão que ele vai travar com a teologia cristã. Porque vocês precisam entender, a Idade Média foi o grande momento cristão. É um momento de força. E aí eles começaram a dizer, está vendo? Nós temos a razão. O judeu sofre porque não aceitou o Yeshua. Vocês não aceitaram? Vocês estão pagando a conta. Olha a nossa potência, como somos. Chegou. O fim dos tempos está aqui. O Mashiach já chegou. Para eles, o Mashiach já chegou. Então, o judeu começou a acreditar nisso. Que o Mashiach já chegou. Muitos se converteram ao cristianismo espontaneamente. Não foram forçados. Não fizeram a apostasia. Não. Declarados. Nós vimos aqui a discussão sobre Samuel Abravanel, onde o pai do Bibi Netanyahu defende, o Ben Sion Netanyahu defende que Samuel Abravanel
foi por espontânea vontade para lá. Há uma versão, né, histórica que o avô do Abravanel achava que esse é o caminho. Olha aonde chegamos. Esse é o cenário e o Abravanel agora vai começar a falar um pouco sobre o messianismo bíblico, não o talmúdico. Primeiro, é profético. Tem que estudar as profecias de Isaías, Ezequiel, Daniel. Tem que estudar. Agora, tem que estudar e ele vai travar discussões. Aliás, não foi só ele que travou. O Narmânides também travou. Outros rabinos travaram lá atrás. Mas Abravanel segue o caminho de discutir com os teólogos cristãos sobre a profecia do Mashiach. Se já chegou ou não chegou. As profecias já se cumpriram? Pensamento cristão, sim. Sim, em Yeshu. Yeshu, tudo que está escrito lá na Bíblia, já ele trouxe. Pensamento judaico, sim. Parte delas no segundo grande templo e outras vão acontecer ainda no futuro. Pensamento do Abravanel, não, nem mesmo no segundo grande templo aconteceu. Abravanel inova. Tudo que foi escrito sobre o Mashiach, não aconteceu nada. Vai acontecer ainda. Agora, preste atenção, para vocês entenderem isso que está acontecendo, porque isso é fundamental para a aula de hoje. Os profetas da Bíblia viveram na época do primeiro templo. Destruíram o primeiro templo, a Babilônia, os babilônios. Destruíram. Os profetas de Israel acompanharam os judeus até a Babilônia. O profeta Jeremias viu a destruição do Bet HaMikdash. O profeta Ezequiel viu, acompanhou, desceu até a Babilônia. O profeta Daniel estava na Babilônia. Todos esses profetas já são os últimos. Isaías, muito antes. Todos eles escreveram sobre o Mashiach. Para quando? Muitos disseram que como ficamos 70 anos na Babilônia, voltamos e construímos o segundo grande templo. Então essas profecias aconteceram, parte delas, no segundo grande templo. Mal ou bem, o judeu voltou para Israel, o judeu reconstruiu um templo. Os cristãos dizem, não, já aconteceu com Yeshu. Ó, vem o Abravanel e diz, olha, depois da destruição do Bet HaMikdash começou um período de exílio. E o Mashiach não chegou até agora. Até agora estamos falando em 1503, lá, na época dele. Não chegou. Mas o que foi o segundo templo? E o segundo templo? Abravanel vai falar, o segundo templo? O segundo templo foi um episódio histórico. Não tem nada de messiânico lá. E agora vocês vão entender por que Abravanel falou isso. Uma ideia totalmente diferente do que os judeus acreditavam até então. Abravanel inova essa ideia de que o judeu, depois que destruiu o primeiro templo, até hoje, não viu nenhuma profecia messiânica acontecer. O segundo templo é um fato histórico. Não tem nada a ver com a era messiânica. Mas nós voltamos para Israel. Não, você pode voltar para Israel e não ser a era messiânica, ponto. Mas construímos um templo. Pode-se construir um templo, mas não é a era messiânica, ponto. E ele vai provar por quê. Não, não é a era. O senhor falou aqui várias vezes
cristão, o pensamento judaico. O pensamento islâmico fala de Messias, Mashiach ou não? Não. Isso aí é uma coisa porque já está fundamentado na Bíblia. A Igreja Católica absorveu, só que agora tem essa discussão, se o Mashiach chegou ou não chegou. O Islã fala de uma outra coisa. Fala de uma jihad, é diferente. Ele não fala do personagem Mashiach, não fala. Agora o Abravanel vai falar as profecias messiânicas, se cumpriram ou não se cumpriram no segundo tempo? Abravanel não se cumpriram. Por quê? Ele dá uma dica para nós. Abravanel cita 22 características para a época do Mashiach. Naquele livro que eu falei, Masmiach Yeshua, página 17b. Ou seja, eu quero saber se é a época do Mashiach, tem que ter 22 características. Imagina, quem quiser ser um expert em messianismo, então puder estudar agora, eu vou listar para vocês 22 características, vai cair na prova. Hein? De 22, quem acertar 19 está bem. Recebe o certificado. Primeira característica, eu escolhi as principais. Primeira característica, quantas tribos? Somos 12. As 10 tribos se perderam com a invasão dos assírios, nas vésperas da destruição do primeiro templo. São as 10 tribos perdidas. Segundo Abravanel, segundo as profecias do Taná, as 10 tribos têm que voltar. Então, o meu sobrenome é Pinto, não será na vinda do Mashiach. O Mashiach vai falar para mim, você é da tribo de Efraim, por exemplo. Ou eu sou da tribo de Issachar. Senhor Ventura, desculpa, senhor Ventura, vão falar para ele, olha, você é da tribo de Menashe. Você não pode ser Ventura. Eu Ventura. Ventura. Sem Ventura e sem aventura. Da tribo de Menashe, não do rei Menashe. Não, da tribo. Senhor Levi aqui. Senhor Levi vai ter que passar lá pelo crivo do... Você é da tribo de Levi, acabou. Ah, da tribo de Levi? Hazakubarô. Levi e Cohen continua Levi e Cohen. Só vão certificar. Tem tudo ali, porque vocês sabem, né? Isso, o sobrenome às vezes pode induzir. Né? Eu estive no norte do Brasil e ali acontece de tudo, né? Mas vocês sabem que a lei judaica, saindo um pouco, é um recreio, tá? Estou dando um recreio agora. Né? Saindo um pouco da filosofia, a lei judaica diz o seguinte: judeu é filho de mãe judia. Muito bem. Então, no norte do Brasil tinha um fenômeno de casamentos mistos. No norte do Brasil, parece que no sudeste não tem, né? Mas ou Israel também, Então, o que acontece? Digamos que você tem uma família, me vem agora na cabeça, né? Real. Alcântara. Aí eu pensava que Alcântara não era judeu. Eu falei, Alcântara não é judeu. Aí vinha um senhor lá da comunidade do norte. Não, esse é sim. Mas como ele é judeu? A mãe é família, sei, Benarosh, não sei. Sabia? Como eu vou saber? Eu vi aqui Alcântara, desculpe. Aí pegava outra, eu estou aleatório, hein? Família Benzecri. Não, família Benzecri é judeu, certeza. Bem. Não, cometeu um erro. Esse Benzecri não é.
Ah, não é? Não, porque casou com uma não judia. Então, conclusão. Numa sala, todos os sobrenomes que eram judeus não eram judeus. E todos os sobrenomes que não eram judeus eram judeus. Aí eu falei, só o Mashiach para saber disso. Como é que nós... Não, porque hoje em dia o sobrenome já não diz. Né? Nem para lá, nem para cá. Eu senti isso na pele, né? Eu apanhei várias vezes lá. Bom, a volta das 10 tribos é para tirar o sobrenome. Acabou o sobrenome. Quem vai fazer isso? Mashiach. Ok. Nós voltamos para o segundo templo. E as 10 tribos não foram reveladas. Se as 10 tribos não foram reveladas, diz Abravanel, segundo templo não era messiânico. Ponto. Ele está embasado. Voltamos, construímos o segundo templo. O profeta, vários deles, falam que quando o Mashiach chegar, a era messiânica, haverá um julgamento das nações. Porque a ONU agora julga todo mundo, né? A ONU fala se Israel está errado, se Israel faz isso. É. Bom, quando o Mashiach chegar, a ONU será julgada, as nações, Israel também, todo mundo. Nós voltamos para o segundo templo, construímos o segundo templo, e nenhuma nação foi julgada. Então diz o Abravanel, o segundo templo não era messiânico. E nem o primeiro. O primeiro foi uma conclusão da saída do Egito. Começa de Moshe, vai até a construção do Beit HaMikdash. Ali era um momento ímpar. Perdemos o Beit HaMikdash, agora até a vinda do Mashiach, nós não temos redenção. O rei Salomão coroa uma época que começou com Moshe Rabbeinu. Fomos andando. De Moshe até o rei Salomão, podemos dizer que fizemos a missão histórica. Tirar o povo da escravidão, entregar a Torá, educar uma nação, fazer com que essa nação desenvolvesse um Estado, o seu governo, a monarquia, construímos um templo. Estávamos com Deus assim, na intimidade, podemos dizer, cumprimos a nossa missão de povo de sacerdotes com o rei Salomão. De lá caímos, perdemos o templo, fomos exilados, voltamos no segundo templo. Pensamos que as profecias messiânicas aconteceram, parte dela no segundo templo, diz Abravanel, de forma alguma. Por quê? Porque ele está mostrando que já 2 características das 22 não aconteceu no segundo templo. Mas, que naquela época eles não pensavam que a queda da Babilônia era o julgamento das nações, porque cada época você está falando com aquilo que você vivencia, né? A própria assimilação cabia na Babilônia também. Os judeus que foram para lá eram conselheiros reais, né? Muito ricos. Então você já podia dizer que já havia uma assimilação naquela época mesmo, né? Claro que havia. Então ele está dizendo, olha, a Babilônia vai cair, a Síria vai cair, vai chegar Será que naquela época eles já não viam, está acontecendo o julgamento, e nós não estamos vendo agora e veremos daqui a alguns 50, 100 anos? Veja, é possível. Outros... Aquela coisa da história síria, do próprio Babilônia. A exegese, ela tem várias opiniões. Na visão do Abravanel, não ocorreu. Tem outros comentaristas que sim divergem com o Abravanel. Hoje é a noite do Abravanel. O Abravanel entende que esse período não houve julgamento das nações. As nações continuaram. Os que estavam errados e fazendo crimes e atrocidades continuaram a fazer. O próximo, não houve um reconhecimento da única verdade. A gente fala, Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad. A gente vai ver um final do tempo que todos vão aceitar que Deus é único. Aonde? Você vê, na época do segundo templo, continuou. A cultura helenista continuou, depois Roma ganhou da Grécia, continua, o paganismo foi, e o segundo templo não representou, Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad. Não foi. Então, mais uma prova que o segundo Beit HaMikdash não era
o processo messiânico que tanto o Tanakh falou. Ponto. Mais uma, ressurreição dos mortos. E algum morto se levantou no segundo templo? Não. Está escrito Baruch Atah Hashem Mechayei Hametim. Mas cadê Mechayei Hametim? Construímos o segundo Bet HaMikdash, Ezra, Nehemiah, fez o segundo Bet HaMikdash, etc. Bonito. Teve Tchiat Hametim? Teve ressurreição dos mortos? Não. Não teve, então não era messiânica. Acabou. Os profetas falaram que ia ter ressurreição dos mortos. Não ocorreu, então o segundo templo está fora. Os profetas falam uma comparação, como o senhor Alfredo falou, uma comparação da saída do Egito com a vinda do Mashiach. Que comparação foi que a gente pode fazer entre a saída do Egito com o segundo Bet HaMikdash? Tem nada a ver. Nada. Nada, não lembra nada. Por que não lembra nada? Porque além da saída do Egito, vai ter uma revelação de Deus ao povo na época do Mashiach, como teve no Monte Sinai. Todo mundo vai falar Naaseh Venishma. O que é Naaseh Venishma? Então, todo mundo de tzitzit, faremos e ouviremos. Todo mundo amanhã no Minyan, ok? Eu quero ver todos vocês no... Não. Faremos e ouviremos, era messiânica. Amanhã, chego aqui 7h15, todos vocês estão lá. As mulheres, os homens, o tefilim e tal. Nasceu Nishma. 7 horas, desculpa. Senão vocês vão chegar atrasados. Não foi assim. Naaseh Venishma foi no Monte Sinai. Na época do Mashiach, Naaseh Venishma. Segundo templo, Naaseh Venishma. O profeta Neemias diz que em Shabat, em Jerusalém, tinha loja aberta em Shabat. Sabe o que é isso? O cara querendo vender melancia. Alô, melancia, arba shekel. Shabbat. Vai ter igual Shabbat. Não, Gildim. Então diz a Bravanel, você vai me falar o quê? Segundo o Bet HaMikdash já era messiânica e eles com a loja vendendo arba shekel. Shabbat. Desculpa. Aquele que fala que o segundo Bet HaMikdash teve já parte das profecias messiânicas não entendeu nada. E é uma visão realmente do Abravanel. É dele, essa visão é dele. Milagres. Os profetas dizem o seguinte, quando o Mashiach chegar vai ter tanto milagre que vocês vão esquecer os milagres do Egito. Olha, é difícil esquecer, hein? Quem não faz o Seder em peso? Aquelas histórias fascinantes. As crianças ficam com os olhos arregalados. E é sangue, e é sapo, e é... tudo fichinha. Quando o Mashiach chegar, vai ter coisas tão espetaculares que você vai falar, não, mas vamos falar do pior. Que pior? É que nem o iPad, os novos, né? A nova tecnologia, né? Quem quer escrever naquela Olivetti com aquele barulho, tac, 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 tac? Aquilo ali foi fantástico no início do século passado. Quem criou a Olivetti foi fantástico. Mas se você dá uma Olivetti para hoje, você olha assim, não, está de brincadeira. Que presente de grego. Aí você vai falar saída do Egito. Que saída do Egito? O Mashiach chegou. Olha quantas coisas maravilhosas tem. Nem me fala a saída do Egito. Aquilo ali ficou pequenininho. O que aconteceu no segundo Bet HaMikdash que foi milagroso? Nada. Foi uma volta pacífica que a Pérsia autorizou, Ciro autorizou. Muito bem, o Ciro autorizou, nós voltamos. Hazak Baruch, o Ciro representa o Oswaldo Aranha da época. Ele permitiu a gente criar o Estado de Israel. Veja.
Se eu quiser aplicar Abravanel, Estado de Israel, segundo templo, voltamos, aí falar messianismo com o Estado de Israel, o Abravanel ia vir aqui e ia falar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se no segundo templo eu escrevi no meu livro que não foi messiânico, como é que você vai falar que o Estado de Israel é messiânico? Então, Ele é instantâneo. hã? Então, para eles é instantâneo, porque ele fala, Reshit, quer dizer, o começo da nossa redenção, quando se fala de Israel. Então seria instantâneo esse momento messiânico? Não, tem que ter essas características. Desculpa, o Estado de Israel voltou? Já tem quantos anos o Estado de Israel? Mais de 60 anos. As 10 tribos voltaram? Não. Teve ressurreição dos mortos? Não. Tivemos mortos na guerra. Então não precisa ser Abravanel para falar. E agora eu estou personificando o Abravanel. Né? Quando nós estudamos um pensador, não podemos agora vir com as nossas crenças, deixa as nossas crenças agora, o que nós achamos, isso. Depois, lá no biscoitinho, a gente volta a falar o que a gente acha, né? Mas agora vamos falar do Abravanel. O Abravanel olharia para o Estado de Israel agora e falaria, desculpa, que Mashiach? Não tem Mashiach aqui? Tem ressurreição dos mortos? Não. Todo mundo Shabbat, faz Shabbat em Israel? Não. Então não é Matan Torah, não tem Nascer V'Nishma. Desculpa, não tem nada de messiânico. Abravanel. Ele sabe diferenciar bem, ele classifica bem os fenômenos. E o governo é da dinastia do rei Davi. Eu não sei se Bibi Netanyahu, a família Netanyahu é descendente do rei Davi, eu não sei. Ou Ben Gurion, foi? Eu não sei. Podíamos perguntar. Mas desculpa, a gente faz uma festa de Hanukkah que teve a revolta dos Macabim. Os Macabim botaram um reinado em Israel, o reinado do Hashmonaim. Eles não eram descendentes do rei Davi, eles eram descendentes dos Kohanim. Então, diz Abravanel, o segundo Beit HaMikdash tinha o reinado dos Macabim, não é o ciclo Macabe da Angélica. Você está vendo o que é sobrenome? Eles usam o ciclo Macabe. Eu fui lá e falei, você sabe de onde vem Macabe? Aí ele, não, sabemos. Michamocha Barim Hashem. O que você disse? Não, eu sei que é isso. Mas o que é isso? Quem são os Macabeus? E aí eles vêm, desfilam, né? Imitação às Olimpíadas dos gregos, né? Aí tem desfile da delegação do Brasil, delegação da Inglaterra, delegação da França. Os Macabim eram Kohanim. O único exercício físico que eles faziam era shechitá, matavam os bois no Beit HaMikdash. Não fazia mais nada. Um bando de barrigudos. Mas é verdade. Aí você vai, os macabeus, a força dos macabeus. Aí você olha, aí vem a pessoa com aquele dardo lançando, parecendo a Olimpíada de Londres agora. Tem nada a ver. Deturpação. E o que eu vou fazer com as pessoas? Deturpam, a nossa história deturpam. Aí faz círculo Macabe. Aí eu falei, opa, aqui a fé? São os Kohanim aqui dentro? Não tem nenhum Kohen lá dentro. Isso é o mau uso do nosso conceito, da nossa história. Bom, ok. Eram os Kohanim, governaram Israel, fizeram uma dinastia de Hashmonaim. Diz Abravanel, não era descendente do rei Davi, então isso não é messiânico, porque o Mashiach é Ben David. A gente canta, Eliyahu Mimeraya Boeleno e Mashiach Ben David, e não está escrito Ben Macabi. Bom, se não está escrito Ben Macabi, então acabou. Segundo o Beit HaMikdash, não era messiânica, acabou. Abravanel fundamentou bem. Diz Abravanel, a Galuta inicia-se na destruição do primeiro templo. Ok. Não havia autonomia política no segundo templo. Verdadeiro. Os Macabim não eram da dinastia do rei Davi. Acabamos de falar. Tem mais uma coisa que o Abravanel fala que é importante. Não havia Aron HaKodesh. Aquela Torá que Moshe Rabbeinu recebeu
estava dentro do Aron HaKodesh no primeiro templo, não tinha no segundo. Portanto, não tinha Aron HaKodesh no Bet HaMikdash, porque não tinha a Torá de Moshe Rabbeinu. Não tinha também no Kohen Gadol, não tinha aquelas 12 pedras, Urim e Tumim. Aquelas 12 pedras com que Deus dava os recados, não havia no segundo templo. Diz o Abravanel, isso vai ter que ter quando o Mashiach chegar. Segundo templo não tinha. Então a presença de Deus não era tão marcante como os profetas falam que vai ser quando o Mashiach chegar. Então, olha quantas provas Abravanel dá que o segundo templo não faz parte de nenhuma daquelas profecias. Agora, por que ele fala isso? Por que ele está tão preocupado em diminuir, entre aspas, hein, o segundo templo? Porque o Yeshu viveu no segundo templo. Vocês estão entendendo toda a formulação do Abravanel? Tudo isso que ele está falando, parece que ele tem implicância com o segundo Bet HaMikdash, né? Ele não tem implicância nenhuma, mas ele sabe que o Yeshu estava naquela época. Então ele quer mostrar, e mostrou, ele mostrou, coerentemente, que o segundo Bet HaMikdash não era momento para a vinda do Mashiach. Portanto, se a Europa potente da época fala que o Yeshu é Mashiach, está falando num momento completamente inapropriado, inadequado. Não é possível, pois o Yeshu não trouxe as 10 tribos, Yeshu não ressuscitou os mortos, não tem prova nenhuma, embora nos apóstolos tem prova que ele é descendente do rei Davi, mas não ficou provado na época. Como se eles falam que ele é filho de Deus? Deus não é o rei Davi. Pois é, mas aí todos nós somos filhos de Deus também, né? Banim atem Lashem. Então, já te passo. Então, tudo isso que ele está falando, para que é, na verdade? Para levantar de novo a crença de Am Israel. O nosso povo estava desacreditado na Espanha e Portugal. Espanha e Portugal eram os países mais católicos da Europa, potência. São esses que vão descobrir o Brasil. São esses que vão descobrir os Estados Unidos. As Américas. Fizeram comércio para a Índia, China e por aí vai. Era a potência da época. E nós ali metidinho lá, e o Abravanel fala, o que vocês estão? Não, são eles. Que ele? Aí ele olhava para o marrano, olhava para aqueles que assimilavam, e os fiéis que eram expulsos, aí ele não aguentou. Aí ele teve que fazer todo um discurso de força para o povo e mostrar, não, ele não chegou, não podia ter sido o Yeshu por causa de A, B, C, D, E. Segundo templo não é época de Mashiach, portanto, o Yeshu não pode ser Mashiach. E como é que foi recebido Quem? essas teorias? No Abravanel? Olha, foi tão bem que a gente fez um curso sobre ele. Na ocasião? Olha, Abravanel entrou na história. Todo o pensamento do Abravanel, como conhecedor de Bíblia, ele está perpetuado em todas as grandes yeshivot. Todas as grandes yeshivot que estudam Tanar a fundo, tem lá o livro Abravanel para consultar. Não é possível... Isso é hoje. Desde aquela época. As ideias dele foram aceitas. Sem dúvida nenhuma. Agora, o mundo literário judaico é muito rico, né? Não pensa que o Abravanel estava sozinho brilhando. Tinha outros sábios da época, pouco antes, pouco depois, que brilharam também. E se você me perguntar quem brilhou mais, a história
testemunhou que Maimônides brilhou mais que Abravanel. Brilhou mais. Você vai em qualquer sinagoga, fala de Maimônides, quem não ouviu? Abravanel, talvez você vai se surpreender. Muitos não ouviram sobre Abravanel. Mas isso é uma questão de eu não sei explicar. Talvez porque Maimônides escreveu também livros alárquicos. E os livros alárquicos, eles têm um apelo maior do que os livros filosóficos. Tá? Então, Abravanel escreveu só filosofia, né? Comentários da Bíblia, reflexões. Olha essas questões todas que ele escreve. E o mundo judaico queria saber, né? Qual é a brachá do mamão? Outro dia estava aqui na Seudat Shlishit, né? Tinham pessoas de Israel e não sabia qual é a brachá do mamão, né? Eles ficavam em dúvida. Ele não sabe se é árvore. Não, ele não sabe se é árvore, isso. Eu falei, não, é borei priadamá, é papaya. Tá bom. Então, livros de lei tem um apelo maior. Você usa mais no dia a dia, na sua rotina judaica. Agora, discutir se o segundo templo aconteceu no segundo templo, as profecias do Mashiach, é um tema que não vai acontecer nada se eu não souber amanhã, depois da manhã. Ajuda muito a gente saber, mas se não soubermos na quarta, também não acontece nada. Sim. Até essa época tinha surgido os falsos Mashiach, já teve vários falsos. Sim. É porque a época de fragilidade e de tragédia pede uma solução para nós. Tem um monte. O Shabbatai Tzvi. Depois. Shabbatai Tzvi é depois. Mas o Bar Kokhba, espera. O Bar Kokhba, que já era também da mesma época que o Yeshu, também foi um falso Mashiach. O Bar Kokhba achava, ele se enganou. Se Rabi Akiva se enganou, se a gente se enganar, não acontece nada também. Também tem vários. Mas também não vamos falar de falso Mashiach, que não é o nosso tema. Segundo tempo foi a época do Yeshu. Por isso que Abravanel estava preocupado em dizer que o segundo templo não recai sobre ele as profecias do Mashiach. Ou seja, o Mashiach não chegou, nenhuma das profecias aconteceram ainda, poderão acontecer depois. Sim, ela queria perguntar, desculpa, eu esqueci, envolvido com Abravanel. Por favor. A descendência do Messias, porque eu fiz uma pesquisa agora Sim. e descobri que para a descendência ele tem que vir da tribo de Davi por parte paterna. É isso mesmo? Sim, porque a tribo... Por parte de pai. Sim, porque a tribo, ela é estabelecida pela linhagem paterna. Tá? Então, por exemplo, se o noivo é da tribo de Efraim e a noiva é da tribo de Zvulun, então eles vão ter que morar lá na terra da tribo de Efraim, porque os filhos serão de Efraim. Mas se ele é de Asher, da tribo de Asher, casa com alguém de Judá, da tribo do rei Davi, e ela é a mulher, ela sai e os filhos dela vão ser da tribo de Asher. Portanto, o Mashiach, para ser descendente do Davi, ele tem que ser linhagem paterna, porque as tribos são estabelecidas pela linhagem paterna. Você está no caminho certo. Está no caminho certo. Ele descendeu, bom, o catolicismo diz que Jesus Cristo ele é descendente do rei Davi por parte de mãe, porque se Maria foi virgem e ela foi concebida pelo Espírito Santo, significa que ele não tem pai. Sim. Então ele não pode ser o Messias, porque se ele não tem pai e ele não é da tribo de Davi, então ele não é o Messias. É uma formulação lógica. Muito bem. Hein? Mas o raciocínio
procede. Tá? Agora tem a profecia de Daniel. A profecia de Daniel, e agora termino. A profecia de Daniel é mais uma muito interessante que eu não vou falar. Não, porque... Eu vou dizer por que eu coloquei. Eu coloquei porque eu vou terminar o curso nesse exato momento. E eu vou, na conclusão do curso de Abravanel, agradecer muito a presença de vocês, primeiro, a paciência. Disseram para mim que segunda-feira é um dia muito difícil. Falaram que é o início da semana, né? Falaram para mim, você é louco fazer um curso na segunda-feira, acabou de sair do fim de semana, aí você vai e escolhe segunda-feira, você é louco. E aí eu vi que vocês ficaram firmes, pacientes, já no Maimônides, agora no Abravanel. Quem será o próximo, né? Quem será? Né? Eu já vou falar. Então, primeiro eu agradeço muitíssimo a vocês. Depois eu queria agradecer também, óbvio, agradecer a sinagoga que está nos dando essa estrutura para poder tocar estudos de Torá. Agradecer Kadosh Baruch Hu, que nos mantém com saúde, para a gente poder cada vez mais admirar os nossos sábios, a Torá, que ele tanto entregou para nós, e a gente faz questão de não deixar ela lá no Aronacoda e mandar beijinho para ela, e sim sentar aqui e estudar. Porque as pessoas acham a Torá fascinante para mandar beijo. Entendeu? Gostou dessa, né? Pois é. Manda beijo para ela e está tudo certo. Mas a Torá é para estudar, não é para mandar. Manda beijo, manda beijo. Manda beijo. A Torá... A gente agradece a Kadosh Baruch Hu e a sinagoga. Como um marco da conclusão do curso, quer entregar para vocês, já que a gente usou tanto a Bíblia, tanto o Taná, porque o Abravanel, ele foi um especialista de Taná, nós vamos entregar para vocês, para cada um de vocês, uma Bíblia hebraica, toda ela traduzida em português. Essa Bíblia hebraica eu recomendo. Por que eu recomendo? Porque ela foi feita, aliás, tem, olha, lembrança do nosso curso, tá? Não esqueça. Ela foi feita pelo pessoal da editora Sefer. Tem aqui uma série de professores, né? Uma série de professores que eu os conheço. É muito difícil ter uma Bíblia inteira, né? Traduzida aos olhos da nossa literatura clássica. Pode ser que academicamente muitos estudiosos vão dizer que ela não atende às metodologias científicas, mas eu quero deixar as metodologias científicas de lado e analisar o conteúdo da Bíblia. Esse livro atende ao conteúdo do Taná, e todas as pessoas que quiserem estudar um livro mais difícil do Taná na sua língua portuguesa, pode usar esse livro. Então, a sinagoga está presenteando isso a vocês, aos frequentadores do curso de Abravanel. Olha, eu queria só... Atenção à turma, eu queria só dizer que estão aqui por um período curto para me visitar os meus pais. E aí para mim é muito importante, né? Na verdade, eles... Pode, vem mãe, vem aqui. Na verdade, aqui é só, eu diria que é só figurativo. É eles que me entregaram a Torá, não sou eu que vou entregar para eles, mas aqui é só, é figurativo.
Nós vamos fazer o seguinte, para dar encerramento, tem a tal da profecia do Daniel. Vocês não vão estudar o profeta Daniel agora, né? O profeta Daniel é no capítulo 2, 32, no capítulo 7, de 2 a 8, tem duas profecias interessantes. Vocês agora têm a Bíblia, quem quiser anote e lê em casa. Acabou, dever de casa agora. Vocês têm material. A única coisa que eu vou ler para vocês é o seguinte: e nos dias da existência daqueles reinos, Deus estabelecerá outro reino, que nunca será destruído, nem cederá a outros povos a sua soberania. Ou seja, segundo o profeta Daniel, vários reinos humanos, vários impérios vão dominar o mundo, mas no final o reino de Deus virá e ele não fará questão de transformar todos em Israel. Não. Israel é Israel, as demais nações, demais nações. Abravanel usa esse profeta Daniel para dizer que o judaísmo não tem que se pensar como o cristianismo que quis catequizar todo mundo. Depois, quando o Islã veio, o Islã queria também islamizar todo mundo. E aí, guerra entre o Islã e o catolicismo. Abravanel diz, não é essa a profecia. Nós não temos que transformar ninguém em nada. O reino virá. Cada reino é um reino. E no final, todos serão o que terão que ser e receber o reino de Deus. Não precisa transformar todo mundo em judeus, não precisa transformar todo mundo em cristãos, e não precisa transformar todo mundo em islã, não, em muçulmano. Cada um segue o seu caminho. E eu queria encerrar o curso de Abravanel dizendo o seguinte: nós vamos avisar o próximo curso, se Deus quiser, vai ser sobre Kabbalah, mas eu não vou transformar a Kabbalah em autoajuda. Eu vou pegar um pensador cabalístico e vamos estudar ele como nós estudamos Maimônides, como nós estudamos Abravanel. O nome dele é Rabino Moshe Haim Luzzatto, rabino da Itália. Então você vê que eu fui Espanha, Portugal, agora estou chegando na Itália. Da família? Então, família Luzzatto será o próximo curso. E para terminar de verdade, para sairmos com a memória do Abravanel, queria relatar a vocês podemos dizer que é uma anedota racídica. Já que falamos tanto de messianismo, diz que uma vez o Moshe estava muito estressado. Chegou na casa, falou com a esposa Sara: o trabalho está difícil, eu tenho que pagar muitas duplicatas, o fiscal apareceu. Aí a Sara falou: olha, nesse momento de angústia e estresse, vai à sinagoga. Você vai voltar melhor. Aí o Moshe virou para Sara e falou: eu, hein, mulher, que isso, me mandar para a sinagoga? Você não gosta mais de mim? Né? Aí a Sara falou: não, vai lá, você vai relaxar. Bom, Moshe falou: sabe o quê? Eu vou para a sinagoga. Chegou lá na sinagoga, o rabino estava dando um sermão. E aí, o sermão era o seguinte: o rabino falava:
Terrenos? Para que terreno? Você comprou tanto terreno. Você vai para Israel agora. Comprei um Jaguar. Esquece. A Elal, aviões da Elal estão em Guarulhos esperando. Vou te levar. Vai botar o Jaguar lá dentro? Aí ele falando, tudo isso quando o Mashiach chegar, nada. Sabe o que vai adiantar quando o Mashiach chegar? A sua conta corrente de mitzvot. E aí o rabino vai lá e repete tudo de novo. Terreno não adianta, porque você vai para Israel. Dinheiro não adianta, aplicações financeiras, títulos não adianta, nada adianta. O que ele fez? Voltou para casa, a Sara viu o barulho da chave, Moshe, voltou, e aí? Voltei pior do que fui. Falei, mas como? Você não foi para a sinagoga? Fui para a sinagoga, estava estressado. Fiscal veio na loja, não sei o que vai dar. Vai a multa que eu vou pagar. Tenho problema de duplicatas que eu não tenho dinheiro para pagar. Chego lá, tudo que eu faço, me mato. E ele disse, se o Mashiach chegar, não serve para nada. Então o que eu estou fazendo? Me mato para dar tudo para os meus filhos, para você, para ele me dizer que tudo que eu estou fazendo não serve para nada? Aí a Sara virou, não se preocupa. Nos momentos tão difíceis, Hashem sempre nos salva. Então o Mashiach vai te salvar dessa também. Ou seja, segundo a anedota, até esse erro, até esse equívoco, Deus vai salvar através do Mashiach. Porque as pessoas estão tão envolvidas com o materialismo que ele acha que, para que vai vir o Mashiach? Então o Mashiach não vai me ajudar, o Mashiach vai me estressar, porque tudo que eu faço não serve. Até disso, o Mashiach vai salvar. O Mashiach vai ser um momento único de união do povo judeu com Deus. Espero que o Abravanel tenha contribuído também nessa visão do messianismo. Muito obrigado e até a próxima. Nós vamos avisar por e-mail quando vamos recomeçar o próximo curso de Moshe Haim Lutzato. Muito obrigado, tchau, boa noite.